Boa tarde a todos, meu nome é Felipe. A cidade de Recife mostra que inovação não é apenas sobre gestão eficiente, mas uma nova forma de fazer política pública. Neste painel, discutiremos como governos municipais podem redesenhar suas estruturas operacionais, simplificar o acesso a direitos e ampliar a capacidade do Estado de integrar políticas públicas de forma mais eficiente e responsiva. Como entrevistador, temos o Henrique Dubugras. Ele é cofundador e chair da Brex, uma fintech criada em 2017 no Vale do Silício, para modernizar os serviços financeiros e empresas. E, hoje em dia, ele é uma das vozes mais influentes dessa geração, sendo Forbes Under 30 e um dos grandes fundadores latino-americanos no setor de tecnologia. E, do outro lado, temos o prefeito João Campos. Engenheiro civil e ex-deputado federal, desde o início da sua gestão, ele tem se destacado pela modernização da máquina pública, com foco em tecnologia, dados e inclusão. E, sob sua liderança, Recife lançou o Conecta Recife, uma plataforma que integra mais de 800 serviços públicos ao WhatsApp, e criou o Eita Recife, um programa municipal de inovação aberta do Brasil com startups. Sejam muito bem-vindos. Muito bom estar aqui de volta na Brazil Conference e dessa vez com uma posição até melhor que dos outros anos, entrevistando essa estrela aqui do Brasil. Tô muito animado aqui para bater um papo com o João. Então, João, obrigado por ter falado aqui com todo mundo. Valeu, Henrique. Primeiro, agradecer a oportunidade, saudar todo mundo aqui da Brazil Conference, claro, em nome de Tabata, porque, além de minha companheira, ela também é cofundadora, né, da Brazil Conference, mas é uma alegria estar aqui pelo segundo ano, podendo falar para vocês sobre o que a gente tem feito e, claro, agradecer muito ao Henrique por estar dividindo esse painel, e para mim é um privilégio ser sabatinado aí, entrevistado por ele, que é uma referência para todos nós da juventude brasileira. Valeu. Bom, vou começar com uma pergunta fácil aqui, João, mas obviamente quando se trata, você conhece muita gente de negócio, de startup, de business, e você vê o pessoal se mexendo muito rápido, né? Tem essa história de tem que se mover rápido, fazer tudo, competição e tal. E aí quando vai para o governo, maioria do governo, em maioria do mundo até, é um negócio devagar. Bom, eu tenho visto que você em Recife está dando um jeito de pegar o melhor dos dois mundos aí. Então, conta um pouquinho para a gente quais são as restrições reais de implantar coisas no governo e como você faz para andar mais rápido, mas ainda com segurança. Eu acho que esse é um ponto muito bom, porque você fala de estereótipo e como quebrar esse estereótipo, né? É claro que a burocracia, enfim, no serviço público é algo que atrapalha bastante. E eu acho que a gente tem que começar fazendo diferente, desde o nosso mindset de querer partir de uma lógica diferente. Eu digo sempre isso, lá no Recife a gente conseguiu rodar, por exemplo, muita legislação na área da liberdade econômica, de facilitação para investimento. E eu acho que a gente primeiro tem que ter uma premissa de partir da boa-fé das pessoas, não do contrário. Então, você tem, inclusive, uma herança da legislação brasileira muito pautada ali, um pouco que Portugal faz, que é muito burocrática, e você parte como se todo mundo tivesse errado até que se prove o contrário, quando deveria ser diferente. E aí tem uma grande oportunidade, na minha visão, que é o que a gente está fazendo em Recife, que é você poder utilizar uma estratégia de governo digital para poder vencer essa burocracia. E, no caso de Recife, nós tivemos um divisor de águas, que foi a vacinação para a Covid. Então, no dia 15 de janeiro, 15 dias depois de eu assumir a prefeitura, a gente, e para explicar o PNI, o Programa Nacional de Imunização no Brasil, para qualquer vacina, o governo federal compra a vacina, dá a vacina aos estados, o estado pega a vacina e a seringa, dá ao município, e quem aplica a vacina é o município. Então, eu tinha recém sido empossado como prefeito e eu vi que a vacina seria a grande oportunidade e o grande desafio. Basicamente, as cidades teriam ouro em pó na mão e o que é que a gente ia fazer com isso? Como é que a gente ia conduzir isso? Num momento de muita instabilidade institucional no Brasil. Então, a gente primeiro não sabia se ia ter vacina, se ia, se não ia, como seria, nenhum diálogo institucional com o Ministério, enfim, era uma coisa muito confusa. E aí eu tomei uma decisão
de fazer um processo 100% digital de vacina. Então, a gente precisava... O que é isso? Você dá o direito ao cidadão de escolher dia, local e horário para se vacinar. E o segundo ponto, também tomado nessa reunião na primeira quinzena de janeiro, foi entender que o serviço da vacina era a maior oportunidade de relação do indivíduo com o poder público, porque todo mundo ia passar pela porta do serviço público. Do mais novo ao mais velho, do mais pobre ao mais rico, teria que se vacinar pelo serviço público. Então, eu não criaria um portal de vacina, mas sim a porta de entrada de serviço digital da prefeitura. Foi assim que eu chamei a equipe, eu lembro, eu chamava dos ninjas lá, eram 4 ou 5 jovens super animados da transformação digital, ainda era um grupo bem pequeno, e aí eu chamei ele e Rafael, que é uma grande figura, e ele tinha sido controlador e procurador, né? Então ele passou alguns anos dizendo não para tudo. Controlador e procurador não pode, não dá, não pode fazer. E aí ele tinha que arrumar a solução agora. E aí eu disse, Rafa, tu tem que montar o sistema. E aí ele, tá certo, em quanto tempo? 2 meses? Eu disse, não, 5 dias. É uma quinta, tem que estar pronto na terça. Aí ele disse, como é que eu vou fazer? Eu disse, não sei, Rafa, se eu soubesse eu faria. Como não sei fazer, eu estou te chamando aqui. Claro que ele não fez em 5 dias, mas em 10 dias ele colocou de pé. E nós fizemos isso. O que é que aconteceu? Esse sistema, a única coisa que nós tínhamos na loja da Google e da Apple era o Conecta Recife, que era o sistema de Wi-Fi gratuito em praças. Com isso, a gente tinha 8.000 usuários cadastrados. Quando a gente utilizou essa plataforma para ser o sistema de agendamento e o portal de serviço único, hoje o Recife tem 1,5 milhão de pessoas, mas tem 1.700.000 pessoas cadastradas, ativas. Tem 1.400.000 downloads do nosso aplicativo oficial, tem mais de 95% dos serviços já digitalizados, e nós conseguimos catalisar e muito a transformação digital, porque a gente fez uma escolha acertada, que demoraria ali 15, 20 anos para ter um banco de dados como a gente tem hoje, a gente conseguiu em 6 meses com a vacinação. Então, e o mais importante, que aí eu falo, a gente conseguiu ter um serviço super aprovado pela população. As pessoas no início não acreditavam. A gente agendava lá 300 pessoas para uma unidade para se vacinar. A vacina de determinada pessoa era de 11h45 da manhã. Ela, 6 horas da manhã, estava lá porque ela não acreditava que, quando chegasse a vez dela, ia ter vacina suficiente para ela. Então, as pessoas não acreditavam que era possível. E o principal, depois disso, a gente conseguiu convencer o serviço público e o funcionalismo de que valia a pena passar por aquilo e ter o seu serviço transformado, porque ele seria bem aprovado. E todo mundo quer ter o seu serviço bem aprovado, seja no público ou privado. Então, a gente criou uma cultura onde todo mundo queria passar por aquela transformação, e hoje, de fato, a gente tem, enfim, estamos andando a passos largos comparado com outras cidades brasileiras na transformação digital, e para terminar respondendo como você perguntou o que fazer. Eu lembro de uma frase, numa das reuniões que a gente teve com essa equipe nossa, que hoje já é muito grande de transformação digital, mas logo no início eles disseram assim, prefeito, quando você pede essas coisas muito difíceis para a gente, tudo, e a gente sabe que você confia na gente, a gente vai ser sincero, a gente até erra, mas a gente conserta rápido. Então, isso não é comum você ver no serviço público, o espírito que vamos tentar fazer, vamos botar de prática, e, se for preciso, a gente vai ajustando na caminhada. Então, hoje, a gente incentiva muito mais do que lançar um projeto ou um programa, ter um bocado de MVP rodando, muita experimentação rodando, e, para isso, a gente fez muita legislação. Então, assim, hoje a gente tem um sandbox regulatório na cidade, tem um marco legal das startups, que eu e Tabata somos coautores. O Recife foi a primeira capital a regulamentar isso. Então, tudo que a gente quer fazer, que está muito ousado, a gente hoje coloca no sandbox regulatório, testa via marco legal das startups, faz um processo de contratação por inovação aberta, e a gente fica protegido do ponto de vista jurídico para que isso possa ser experimentado numa escala menor, e, dando certo, a gente replica para a cidade inteira. Muito legal. E, que a maioria das pessoas olhando entrou na prefeitura e depois de 15 dias bateu o Covid, elas achariam que é azar, mas no seu caso foi a melhor coisa que aconteceu, né, para conseguir cadastrar a cidade inteira.
Isso, a gente deu uma virada de chave, né? Então, eu jamais teria tido essa oportunidade de fazer o que a gente faz se não tivesse a vacina Covid. Muito legal, muito legal. E você começou a contar um pouquinho, mas estou um pouco mais curioso aqui. Assim, eu, quando fui começar minhas primeiras empresas, qualquer coisa que eu pensava assim e perguntava para as pessoas, vai vender para governo. Ih, não dá. Vender para governo não dá, é de demorado, é corrupto, é não sei o quê. E vocês, pelo jeito, criaram um jeito de fazer, de trabalhar com as startups, está dando super certo. Conta um pouquinho para a gente como é que vocês fizeram e como que você acha que as startups conseguem ajudar o governo. Primeiro, eu acho que você precisa ir construindo essa mudança de cultura. Qual é a grande diferença? Você pega uma empresa privada, é mais fácil você construir uma cultura, porque, primeiro, você tem uma longevidade da própria companhia. Segundo, você pode ter uma visão de longo prazo, você não tem a estabilidade do funcionário, né? Então, imagina que no poder público é assim, quem, na teoria, deve implantar uma visão, uma missão, os valores, passa 4 anos, enquanto toda a base está ali há 30, 40 anos. Então, é difícil você implantar isso num curto espaço de tempo, mas é possível. Então, existe um desafio de gestão de pessoas, e a gente precisa acertar tanto no organograma como no personograma, eu falo sempre. Então, nessa área de tecnologia, eu consegui fazer um personograma que foi muito importante para mim. Por exemplo, eu sabia que eu precisava, para inovar, eu precisava vencer a burocracia. Então, eu tinha que ter gente que é forjado na burocracia, mas quer encontrar os caminhos alternativos dentro dela. Então, só para dar um exemplo, quais foram os 3 líderes que eu coloquei nesse processo de transformação? Eu coloquei um procurador do Estado, um advogado do Estado. Eu botei um auditor fiscal, então um cara que tem a cabeça de auditor, e o terceiro, um servidor do Ministério Público. Então, assim, imagina que eu me sentia muito protegido em poder rodar isso, porque eu tinha uma turma que passou a vida dizendo não e que queria agora desafiar para buscar o sim. E aí, com isso, a gente estruturou o primeiro ciclo de inovação aberta do Brasil, que é super... o Brasil devia fazer muito mais isso, pouquíssimas cidades fazem. Então, na prática, é assim, como é que você faz a contratação pública no Brasil? Você especifica exatamente o que você quer. Eu quero um reservatório de água de 500 ml, de alumínio, na cor branca. Então, especifico, há uma concorrência de preço, e o produto a ser entregue é esse, pode ter 3, 4, 5 fornecedores, mas vão entregar esse produto. O processo de inovação aberta é diferente. Você apresenta um problema na prateleira e você chama, principalmente as startups, para apresentarem soluções. Então, a gente já fez 4 rodadas dessas, são 12 contratações. Uma delas, por exemplo, nós apresentamos o problema. A cidade precisa de algo para melhorar a qualidade do seu pavimento, para direcionar um investimento de manutenção urbana, de limpeza, e a gente quer uma solução de tecnologia que apresente o que é que deve ser feito para acabar com o buraco e melhorar o pavimento da cidade. Então, a gente apresentou o problema. É feita uma concorrência, 8 etapas diferentes, é construído um MVP, você testa aquilo, você vai, enfim, vencendo cada etapa e, no final, a vencedora, a prefeitura investe e vira uma aceleradora daquela solução. Então, nós conseguimos, por exemplo, a gente tem um programa lá, Supervisão, que foi esse criado, onde você, na prática, a solução vencedora, a gente instala em 8 Ubers na cidade, uns sensores na barra de direção, no amortecedor e uma câmera na frente, que fica tudo integrado no módulo, que processa isso e tem muita inteligência artificial para ir processando e treinando o que é visto ali. E ele identifica toda a patologia do asfalto, da calçada, de lixo, de buraco, de tampa faltando, de placa de trânsito que está caída, quebrada. Com 8 Ubers circulando, você paga R$300 a cada Uber para instalar aquilo. Mais de 2.600 quilômetros são vistoriados todos os meses. E essa solução, que a gente contratou por inovação aberta, ela, no final, a prefeitura vira sócia dela e a gente ganha royalty pela implantação dela em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, São Paulo está utilizando hoje uma solução que foi gestada em Recife e a gente recebe por essa utilização. E o próximo passo nosso agora
inclusive dando um spoiler aí que a gente vai estar rodando com alguma das Big Techs, para colocar essas soluções públicas de desenvolvimento de GovTech no marketplace para que a gente possa comercializar isso através da nossa empresa pública de informática, porque o público com público contrata muito mais fácil. E como a gente conseguiu fazer isso? Tendo uma equipe muito forte e empoderando a gestão direta disso pelo serviço público, porque é um grande problema que acontece no Brasil, você ter, enfim, pessoas que vendem solução de tecnologia que são completamente descasadas uma da outra. Então, você compra uma solução aqui para saúde, outra para educação, outra para assistência, e quando você vê, isso sai muito caro e não é integrado. Então, a gente faz tudo isso assim dentro de casa, com um investimento público e com a construção pública, e, claro, contratando o privado e a prefeitura, como em grandes casos aqui, passando a ser sócia da solução privada. Então, você basicamente cria a oportunidade para essa startup ter o primeiro cliente, que é um negócio que vale muito para elas, porque ela vai ter esse case de sucesso. Você pega um pedaço da companhia para também crescer com ela, em caso dê certo, e aí depois ela vende para todas as cidades que olham para Recife e falam, pô, eu quero fazer isso aí também, e cresce e vira um sucesso comercial gigante. É isso, a gente faz... por exemplo, tem um outro produto que é para combater o absenteísmo na saúde. Isso é um problema, na minha opinião, um dos maiores problemas da saúde brasileira. Você tem filas enormes de exames, consultas e procedimentos, e quando você marca, você tem um absenteísmo enorme. Então, imagina, você tem uma fila de 6 meses para ultrassom com Doppler da perna. E aí, quando você marca, 40% de quem está marcado não vai para o exame. Então, assim, isso é um custo enorme que você tem. E aí nós contratamos uma solução de inovação para isso. Então, imagina olhando do lado da startup. Se a startup se credencia, passa as etapas e vence lá com a solução dela, e ela passa a integrar a base do Recife, ela vai poder acessar todo o banco de dados da cidade, de exames, das patologias, enfim, das dificuldades do prontuário, da regulação. Então, para a startup, é muito bom porque você tem um parceiro público que você vai ter acesso total e pleno àquele campo de prática. E se você instala em um município e funciona, então, se deu certo no Recife essa solução, você consegue implantar em qualquer outra cidade brasileira. Você está diante da mesma Constituição, do mesmo Sistema Único de Saúde, então facilita essa implantação. Por isso que tem tido assim, um resultado muito bom. E todas essas soluções que a gente rodou em Recife, a gente está conseguindo replicar em outras cidades. Bom, eu como pequeno investidor anjo que sou, se tiver alguma que estiver dando certo, me passa aí que eu estou interessado. Muito bom, acho que não vai faltar gente na sua porta, viu? E aí tá esse mundo todo de AI aí acontecendo no mundo, você vê o ChatGPT, o OpenAI, o Google... dezenas, centenas de bilhões de investimento. O que você vê assim no setor público que são as oportunidades, os problemas mais interessantes para ser atacados com AI? Muita coisa dá para ser feita. Inclusive, a gente está lá na prefeitura, como a gente ganhou um banco muito grande de dados e a gente saiu basicamente ajeitando o carro com o carro andando. Então, muitas das soluções que a gente roda hoje é com inteligência artificial. Então, não tem nenhuma grande decisão que a gente toma que é desconectado daquilo que a gente, enfim, tem capacidade de processar dados. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós criamos lá um portal chamado Go Recife, Gerando Oportunidade Recife. Tudo isso é dentro do Conecta, tá? Então, tudo que é criado é dentro do Portal Único de Serviço. A gente identificou que existiam as agências de emprego na cidade, e tem um sistema nacional de emprego no Brasil. E esse sistema nacional, ele não é unificado. Então, assim, imagina que cada agência tem vagas específicas. Isso é uma coisa completamente atrasada, né? Porque imagina uma pessoa desempregada, vai ter que ir rodando as agências de emprego para ver em qual agência tem uma oportunidade que pode casar com ela ou não. E aí a primeira solução lá da turma foi, vamos hackear, assim, no bem, né? Mas vamos hackear isso daí e unificar. E aí a gente construiu um sistema único, onde a gente pegou toda a base formal, federal,
E a gente viu que isso seria pouco. E foi surgindo a ideia do que fazer mais com isso. Então, nós construímos essa plataforma que ela basicamente cadastra todas as empresas da cidade, todas as pessoas que querem trabalhar na cidade. A gente cadastra também os MEIs, os microempreendedores individuais, que são os autônomos, e a gente associa uma plataforma de formação dentro dessa base. Isso começou, mais uma vez, como um protótipo. Hoje a gente tem 150 mil pessoas dentro dessa base. Conseguimos mais de 40 mil carteiras assinadas na cidade dentro dessa plataforma. E o que é que isso tem a ver com inteligência artificial? Toda essa base está conectada no WhatsApp. E a gente consegue, então, fazer o perfil profissional das pessoas utilizando IA, porque tem um problema muito grande, principalmente as pessoas de baixa renda, para fazer um bom currículo, para preparar ali quais são as habilidades, enfim. Você fica com um currículo, pode ficar com um currículo mal produzido, ou que seja falho para quem vai ali empregar. Então, a gente já começa aí. Na plataforma de construção do perfil profissional, a gente tem uma IA integrada para ajudar ele a preencher. Então, ele já vai fazer um currículo muito melhor do que ele faria sozinho. Depois, quando ele está cadastrado, qualquer vaga que surja na cidade, seja vaga de emprego formal ou desejo de contratação de serviço, a gente faz uma integração e todas as pessoas que têm aquele perfil recebem. Então, por dia, 1.000 pessoas são comunicadas nessa plataforma sobre a oportunidade de emprego que surge na área deles. Então, tudo isso acontece tendo uma pessoa trabalhando na plataforma. É tudo inteligência artificial, é tudo integrado. Então, se você quer fazer um serviço na área do perfil profissional dos MEIs, a gente tem uma plataforma de serviço. Então, eu quero um encanador para ajeitar a torneira da minha casa. Aí você solicita, você cadastra o serviço e faz uma cotação. Os 100 encanadores vão receber a proposta, eles devolvem, é feito um leilão, eles devolvem com um preço e você seleciona qual daqueles você quer o serviço. Tudo isso roda com inteligência artificial integrado. Então, antes seria, 300 pessoas trabalhando com 10 casas espalhadas na cidade. É uma pessoa dentro do escritório que gerencia tudo isso. Então, dá para fazer. Uma das coisas que eu mais acredito é que o governo, com certeza, é um dos maiores beneficiários de inteligência artificial, porque você consegue pegar coisas que só funcionaria para as pessoas que têm recursos e você consegue escalar para muita gente via o governo que não tem recursos. Então, é muito legal ouvir esses cases, mas... Tem alguns exemplos assim que a gente está fazendo. Então, essa, por exemplo, da contratação de MEI. A gente conseguiu escalar, levar para o governo federal e hoje virou uma solução brasileira para ser utilizada e tem 500 cidades utilizando. A gente transformou cada equipamento nosso, então uma escola, um posto de saúde, uma praça, vira um centro de custo. Então, você cadastra lá a escola de tal bairro. Aí o gestor vira um centro de custo e ele contrata os serviços para a escola dos MEIs, dos microempreendedores individuais, do bairro que ele está instalado. Por exemplo, ar-condicionado. Quebrou o ar-condicionado. Em vez dele acionar o contrato de manutenção da prefeitura, que existe, mas é muito mais caro de ser utilizado, ele abre um chamado na região dele, os MEIs cadastrados ofertam preço, ele contrata o mais barato e o que tem aptidão técnica para isso, e o serviço é feito. O serviço é feito e a forma dele prestar contas, ele tira foto, registra, cadastra, automaticamente, concluído, ele paga via Pix e recebe a nota fiscal. E essa forma dele comprovar o exercício da manutenção é o que é a prestação de contas necessária. Então, na prática, o serviço foi feito mais rápido, é muito mais barato, e você não tem aquele acumulado de coisa quebrada dentro de uma repartição pública. Então, você botou a economia do bairro para girar, você formalizou o MEI, que ele tem que estar formalizado para poder fazer esse serviço, sai muito mais barato do que um contrato de manutenção maior, e você fez tudo isso por uma solução de tecnologia. Então, a gente desenvolveu isso lá no Recife 100% dentro de casa, com a equipe própria de transformação digital. A gente levou isso para o GovBR
E hoje, qualquer cidade brasileira pode utilizar essa ferramenta e já tem mais de 500 cidades utilizando. Então, assim, a gente está utilizando também como boas práticas da administração podem ser compartilhadas entre si. Em vez de você querer inventar a roda todo dia, a roda existe do seu lado e você pode compartilhar. Muito, muito maneiro. Bom, mas para construir tudo isso, você precisa de gente, né? Acho que todo mundo sabe que, até hoje, contratar gente boa de tecnologia é um negócio muito difícil. Conta o que vocês têm feito para resolver esse problema. Isso é um ponto assim, essencial. Para quem não sabe, eu sei que tem algumas pessoas de Recife aqui. Recife é um polo de tecnologia relevante no Brasil. A gente tem um ecossistema que é na área central da cidade, tem 450 empresas de tecnologia lá instaladas. Então, de diversas áreas diferentes dentro da tecnologia, então de cibersegurança, a fintech, enfim, a área, grandes multinacionais estão lá instaladas. Só a Accenture tem 3 mil funcionários no Recife, NTT Data, Ernst Young, Deloitte, enfim, a área de tecnologia delas instaladas lá. E isso faz com que a gente tenha uma demanda de mão de obra grande. E o que me chamava a atenção é assim, a gente fez logo no início da gestão, 27% da população jovem desempregada e 2.500 vagas abertas no Porto Digital para, enfim, pessoas da área de tecnologia. Então, se você vê mais de 25% de uma população jovem desempregada e, do outro lado, 2.000 vagas abertas, especialmente para jovens, isso mostra que tem um problema, né? Então, tem um problema no meio. Não quero saber de quem criou o problema ou como ele chegou aí, mas cabe a gente solucionar esse problema. Ao mesmo tempo, você olha o SISU, que é o Sistema de Seleção do Ensino Superior no Brasil. No Recife, o curso mais difícil de você entrar, ciência da computação. É mais fácil você fazer medicina numa universidade pública do que ciência da computação em Recife. Então, você tem um ponto de corte altíssimo. O que é que isso mostra? Você tem um mercado querendo absorver esse profissional e você não tem capacidade suficiente de formar. Então, você pega um jovem, por exemplo, que terminou ali o ensino médio, ele não tem a oportunidade de estudar naquela área e ele vai fazer qualquer coisa, inclusive engenharia, como eu fiz, ou, sei lá, administração, economia, qualquer coisa. E aí a gente criou um programa chamado Embarque Digital. A Prefeitura do Recife é 100% financiado pela Prefeitura, universidades e o ecossistema privado de tecnologia. Qual é a grande diferença? O foco é emprego. Então, a gente quer ensinar em sala de aula o que o jovem precisa para trabalhar na área de tecnologia. E, com isso, a gente tem um curso, é um tecnólogo, são 2 anos e meio. A Prefeitura bota 40 milhões nesse ciclo de formação. E só fazendo um parênteses, nenhum centavo desse recurso é computado como utilização obrigatória de recursos de educação, tá? Porque a Prefeitura só tem que gastar até o 9º ano do ensino fundamental. Isso é uma estratégia de cidade. Então, assim, nenhum real do que eu utilizo disso computa como gasto obrigatório de educação. E aí, na prática, a gente conseguiu fazer um currículo adequado e trazer as empresas para junto, que é um problema que existe na academia brasileira de estar muito distante do mercado. E, no final, quem sai perdendo com isso é a própria população. Então, são 5 disciplinas no primeiro período, por exemplo. Uma delas é feita embarcada dentro de uma empresa, pegando o modelo de residência dos cursos de medicina. Então, imagina lá, um aluno de análise e desenvolvimento de sistemas, primeira semana de aula. Aí ele estuda lá, da segunda à quinta, na sexta-feira, a aula vai ser num laboratório que a Prefeitura construiu, junto dessas empresas, e ela vai ser conduzida pela NTT Data. Então, e eles querem estudar o semestre sobre banco de dados. Vai passar o semestre estudando. A outra turma, quem apoia é a Ernst Young. Uma outra turma, quem apoia é o Bradesco, que tem um polo lá de tecnologia grande. Então, com isso, o que é que acontece? Ao final de cada semestre desse, grande parte da turma já é contratada como estagiário. Então, vira um grande hunting das empresas de contratar as pessoas. A evasão fica super baixa. E aí, para terminar, eu sei que aqui deve ter muita gente boa com número. Se for, João, resumo o embarque digital num raciocínio.
São 2.000 alunos, todos que foram de escola pública com bolsa integral da prefeitura. 83% desses alunos têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. 83% dos alunos têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. A primeira turma formada, no dia da formatura, e eu estava lá, 65% dos alunos estavam com carteira assinada na área de tecnologia, ganhando mais de 3 salários mínimos. Qual é o... Assim, eu apresentei isso ao ministro Camilo de Educação. Aí eu disse, ministro, ó, você sabe que, embora eu tenha origens no Ceará, eu sou pernambucano, e pernambucano tem uma mania grande de grandeza, né? E aí eu disse, com muito respeito, ministro, eu quero lhe fazer uma pergunta. Me mostre um programa no Brasil que duplica a renda média de uma família através da educação em 2 anos e meio. Então, se tiver, tudo bem, eu digo que ele é melhor do que o embarque digital. Mas a gente precisa fazer isso como um programa nacional. Então, isso surgiu... A Accenture, eu estava conversando com o CEO da América Latina, na pandemia, eu perguntei como foi na pandemia. Aí ele estava dizendo, eu fiz uma reunião do Conselho Global, na época eles tinham em torno de 500 mil funcionários, eu acho, no mundo, e mais de 70% desses funcionários estavam na Índia. E aí, lógico, na reunião do Conselho, eles viram assim, ó, o que a Índia decidir, vai decidir a vida da gente, né? Então, se a Índia der certo, deu. Se não der, não deu. Se fechar, a gente vai ter que fechar em todo canto. E ficou claro que eles não podiam ter uma dependência enorme de um único país. E naquela reunião foi delegado ao CEO da América Latina, dizendo, ó, se você puder contratar 50 mil pessoas de programação no Brasil, pode contratar, na Latinoamérica, né? Então... a gente tem uma oportunidade muito grande de poder fazer isso no Brasil e dá para fazer. E só para vocês terem noção do custo, sabe quanto é que custa formar esse jovem? 2 anos e meio, menos de 30 mil reais. Então, é barato e dá para fazer muito mais. Pô, muito, muito legal. Última pergunta aqui, antes da gente abrir para a pergunta da plateia. Cada geração que tem de políticos, de empresários, tem uma missão, um dever que muda, né? Então, obviamente, no Brasil já tivemos muito problema de inflação no passado e outros problemas que a gente vem tendo ao longo dos anos. Para a sua geração, o que você acha que são os problemas mais importantes que a gente tem que resolver? Eu acho que o grande desafio brasileiro é a desigualdade. E para resolver um problema tão grande, a solução também não é fácil. Mas tem que ser de forma inegociável pela educação. Então, dá para fazer. Eu falei tudo isso aqui de GovTech, enfim, de educação, nível superior, mas o meu maior programa de educação é na educação básica, por exemplo. E, para mim, o maior orgulho que eu tenho, eu digo isso sempre que eu posso falar, porque as pessoas dizem, ninguém cuida da educação porque a educação não dá voto. É porque a turma não faz bem feito na educação. Se você fizer bem feito, há reconhecimento. E com reconhecimento, há voto. Das 3 marcas que eu tenho na gestão, a primeira delas é de obra, então, fazer muita obra. Governo digital é uma delas, e a terceira é educação. Então, eu acho que no dia que o Brasil tomar uma decisão de colocar todas... Em 10 anos, dá para votar, em 10 anos, todas as crianças brasileiras estarão dentro de uma sala de aula e estarão alfabetizadas na idade certa. Se o Brasil fizer isso, ele salva uma geração para frente. Quando eu entrei na prefeitura, tinham 6.500 vagas de creche. Eram 6.517 vagas de creche. E aí eu prometi que ia duplicar. Depois eu até descobri, não sei se estava nesse dia, mas eu descobri que... Eu perguntei a meus irmãos, quem acreditou que era verdade? E aí, só minha mãe acreditou em mim. Minha irmã, meu irmão disseram, a gente achava que você não ia fazer, não. Eu disse, nem vocês acreditaram. Mas aí eu prometi que ia duplicar as vagas. E aí eu disse, meu Deus, quando é que foi criada a primeira vaga? Em 1981 foi criada a primeira vaga de creche no Recife. Eu assumi em 2021, 40 anos depois. Em 3 anos e 8 meses, eu criei 7.000 vagas novas de creche. E prometi triplicar, já entreguei mais 3.200 nesses 6 meses. Eu abri mais de 75 novas creches na cidade. Só a Secretaria de Educação tinha mais de 200 obras simultâneas acontecendo.
Então, só de refeição em creche, a gente oferta 1.600.000 refeições por mês em creche. Então, dá para fazer, não é fácil, mas dá para fazer e tem que ser assim, inegociável, inegociável. Então, eu diria que o grande desafio para a política, eu acho que chegou um tempo em que a gente não adianta falar. A gente que fala bem, que sabe explicar, vai ter em todo canto. Eu acho que as pessoas esperam da política alguém que possa juntar, agregar e fazer. Então, de discurso bonito e boas ideias, o mundo está cheio, mas de tirar da ideia, vencer a burocracia, integrar e entregar para as pessoas, de fato, está faltando. Mas deixa eu perguntar também, que eu queria lhe ouvir sobre isso. Eu acho que você também, Henrique, inspira muita gente, assim, a sua história, seu pioneirismo, a coragem de empreender desde cedo, de tomar caminhos que não são óbvios. E vendo aqui Alex, Jorge, enfim, que sempre inspiraram muito uma geração, né, tanto de filântropos quanto de empreendedores. O que é que você acha que, enquanto empreendedor brasileiro, enfim, de nível global, para uma nova geração, pode inspirar novas gerações a também fazer, impactar e ter impacto social, que é o que a gente está discutindo aqui? Bom, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer, acho que o brasileiro até hoje tem um pouco essa síndrome de vira-lata, assim, de nosso país é ruim, a gente não é tão bom, não dá para competir. E acho que tem algo, começando a ter vários cases agora ao longo dos últimos anos de brasileiros que estão dando certo não só a nível Brasil, mas a nível global, que é como que você monta uma companhia e um projeto que consegue competir com um americano, com um europeu, com um chinês. E eu acho que conseguir mostrar cases e explicar como que faz, acho que é um negócio que é muito importante para ter aquele sonho do brasileiro de muito maior só do que a gente tem hoje. E eu acho que depois devolver isso, né? Às vezes me perguntam, eu fiz um pouquinho de Stanford e o pessoal me pergunta, você doaria dinheiro para Stanford? Eu falei, jamais, tem 70 mil pessoas lá querendo doar para Stanford todo ano, mas para o Brasil tem pouca gente, tem pouco recurso, tem pouca filantropia. Então, com certeza, assim, definitivamente eu estou na minha fase de vida de construir, mas em algum momento vai virar a fase de distribuir e com certeza o Brasil vai ser o foco. E acho que a gente tem muito empresário brasileiro que já está nessa fase aí e não está distribuindo o suficiente. Então, temos que empurrar mais. É isso. Eu acho que quando a gente tem um ambiente como esse, podendo juntar, enfim, mundos diferentes, com trajetórias jovens que mostram que é possível. Eu lembro quando eu enfrentei a minha primeira eleição de prefeito, eu tinha 26 anos na época, e a maior crítica que eu recebia é que eu era muito novo. Eu até dizia, se é um problema, fica tranquilo que a cada ano eu vou corrigindo, né? Você vai ficando mais velho. E aí depois eu fui reeleito agora, com 78% dos votos, foi o recorde da cidade, e acho que vem também uma responsabilidade muito grande com isso. E eu fico feliz de poder ver, enfim, tanta gente jovem nesse auditório. Eu não tenho dúvida que, em qualquer momento histórico, não só agora, mas em qualquer momento histórico, a juventude tem que estar na linha de frente. Então, a juventude tem que estar incentivando, tem que estar cobrando, reivindicando. E aí, claro, eu acho que como todo mundo que passou por aqui fez esse apelo, o apelo de a gente nunca perder esse laço com o Brasil. Então, o Brasil, seja no momento da dificuldade ou na bonança, o Brasil precisa de vocês, precisa de gente de um sangue animado, renovado, e que possa compartilhar essas experiências. Eu acho que o nosso Brasil é um país extraordinário, um país enorme, é um país que me incomoda sempre falar que o Brasil é um país do futuro, porque a gente chega no futuro e o futuro não chega junto, né? Então, tem que começar a viver mais o presente. Mas agradecer por estar aqui, agradecer a Henrique e dizer que eu ficaria muito feliz também se pudesse ver no futuro muitos desses que estão aqui fazendo parte da política. A política é um ambiente que não é fácil, não é difícil, mas dá para fazer diferente. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Como diria minha mãe, né? Meu filho, você não é todo mundo, né? Toda mãe diz isso, né? Minha mãe, todo mundo vai. Meu filho, você não é todo mundo. Mas a gente precisa cada vez fazer menos do mesmo. Tem que fazer coisa diferente, tem que ter coragem de fazer. E cada um em sua área pode impactar. Então, feliz de estar aqui e de, mais uma vez, me colocar à disposição.
e dizer que é pela educação que a gente vai fazer. Então, quando... Eu tenho 40 segundos e eu vou contar um amostramento do Recife, né? Quando eu estou aqui numa universidade internacional, só de pensar que daqui a 60 dias a gente vai ter 100 alunos do Recife, mais uma vez, sendo a primeira cidade do Brasil que tem um intercâmbio de ensino fundamental, onde os alunos da escola pública fazem intensivo de inglês e fazem um summer camp nos Estados Unidos, né? Então, valeu. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, pessoal.